Regressamos hoje a mais uma emissão de Sexto Sentido na antena da Rádio Altitude, uma edição em que tem como convidadas Elsa Salzedas, Fidélia Pissarra e Ludovina Margarido. Boa tarde. Boa tarde. Depois das comemorações do 25 de Abril, do Dia da Liberdade, vem aí o Dia do Trabalhador, celebrado a 1 de Maio. É uma data dedicada à valorização dos direitos e das conquistas dos trabalhadores em todo o mundo, e a sua origem remonta ao final do século XIX, quando movimentos laborais lutavam por melhores condições de trabalho, incluindo a redução da jornada, então para 8 horas diárias. Um dos marcos históricos mais importantes foi a greve em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, e acabou por se tornar um símbolo da luta operária. Atualmente o Dia do Trabalhador é assinalado em muitos países, com manifestações, eventos, iniciativas que destacam a importância do trabalho digno, da justiça social e da proteção dos direitos laborais. Para além de ser um momento de celebração, também serve como oportunidade para refletir sobre os desafios que ainda persistem, como a precariedade, o desemprego e as desigualdades no mercado de trabalho. Mais do que uma simples data no calendário, o 1º de maio representa a força coletiva dos trabalhadores e a importância da solidariedade na construção das sociedades mais justas e equilibradas. 3 mulheres no programa Sexto Sentido. Ora, as mulheres têm desempenhado um papel fundamental na história do trabalho, mas muitas vezes esse contributo continua a ser desvalorizado. Desde a Revolução Industrial, milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho, em fábricas, campos e serviços, frequentemente em condições precárias e com salários inferiores aos dos homens. Apesar dos avanços, persistem desafios importantes: a desigualdade salarial, a dificuldade de acesso a cargos de liderança e a conciliação entre vida profissional e pessoal continuam a afetar muitas mulheres. Além disso, profissões tradicionalmente femininas tendem a ser menos valorizadas e remuneradas. Assim, ao celebrar o Dia do Trabalhador, é essencial reconhecer também a contribuição das mulheres e reforçar a necessidade de continuar a lutar por igualdade de género no mundo do trabalho. Elsa Salzedas, depois do Dia da Liberdade, as comemorações do Dia do Trabalhador. Estas questões preocupam-te? Vive-las? A questão da mulher, a forma como a mulher ainda não conseguiu ganhar um estatuto similar ao do homem no mundo do trabalho, as alterações da legislação laboral, enfim, toda uma série de coisas que por vezes no dia-a-dia não damos conta ou não valorizamos, mas que não deixam de, se calhar, de ter muita importância. É verdade, vivam. Sim, é verdade. Eu dou muita importância ao trabalho, dou muito valor ao trabalho, porque o trabalho dá sentido à vida, como alguém já disse. E eu não me imagino a viver sem trabalho. E sem trabalho, o trabalho não é só aquilo que eu gosto de fazer, tenho a sorte de fazer aquilo que eu gosto de fazer, mas é também sentir-me recompensada financeiramente com esse trabalho, porque só assim é que se pode ter liberdade para decidir e fazer aquilo que nós entendemos que devemos fazer. No que diz respeito à mulher no trabalho, eu acho que Portugal ainda continua muito na cauda daquilo que deveria ser o desenvolvimento de realmente de estruturas fortes, equitativas no que diz respeito às questões de género, porque ainda se continua a ver muito as mulheres em posição inferior, com salários mais baixos para as mesmas funções, porque eu acho que isso tem um pouco a ver com um certo estigma social que existe e continua a existir, incluindo as próprias mulheres, que são muitas vezes as piores inimigas entre si. Acho que há muito machismo feminino entre mulheres, que é uma coisa muito pior. É uma coisa paradoxal. Mas é aquilo que eu acho, e muitas vezes isso sente-se nos locais de trabalho. Eu trabalho numa escola e sinto isso, por exemplo, que nunca deveria acontecer uma coisa dessas, não é? Ainda por cima é uma escola, é um sítio de educação, de valores, em que se está a educar novas gerações, e o que acontecem são coisas às vezes de uma enorme gravidade no que diz respeito a estas questões laborais. Eu acho que há muito a fazer.
Situações que me preocupam no que diz respeito ao futuro que se avizinha. A minha percepção é que nós estamos numa fase de transição brutal daquilo que nos trouxe até aqui, do trabalho que tivemos até aqui e daquilo que vamos ter daqui em diante. Porque a inteligência artificial vem alterar tudo, vem dispensar milhares de pessoas de determinados tipos de trabalho. Eu penso que há de haver muita gente em pânico porque aquilo que sempre fez e que trabalhou, que era a forma de viver até agora, não vai poder continuar por muito mais tempo a fazê-lo. Vai ter que, porque as máquinas já o fazem, mais rápido e melhor e com mais eficiência e menos erro. E isso, por exemplo, nós vemos isso nos exames, nas escolas. Começou primeiro por os exames nacionais, começaram primeiro uma atividade experimental a serem digitalizadas as respostas, já o professor já não corrige a prova toda, já só corrige algumas questões, isto já há alguns anos desta parte. Neste momento o professor corrige uma questão de 40 provas e daqui a amanhã vai ser uma máquina a corrigir isso, e se as pessoas reclamarem, então vem um professor a ver o que é que se deve passar. Portanto, repara que a mudança é enorme, é brutal, e isto preocupa-me, porque a mudança sempre existiu e vai continuar a existir neste planeta. É um planeta em mudança, não é? Já o poeta também dizia isso, mas as questões laborais estão em cima da mesa com uma desigualdade enorme em termos mundiais. O planeta não está todo à mesma velocidade e nós estamos aqui na Europa a ficar um pouco para trás, e isso está-me a preocupar bastante. Figueiredo Pissarro. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu gostaria de enfatizar uma profissão que nem sei bem se é profissão, mas está assim denominada, que é a das empregadas domésticas. Foi uma profissão que sempre foi muito subvalorizada, sempre foi muito mal paga, sempre foi, enfim, muito mal regulada. Estigmatizada até. Estigmatizada também, mas muito mal regulada. E com a agenda do trabalho digno dos governos de António Costa, nomeadamente com o impulso da antiga Ministra da Solidariedade da Segurança Social e do Trabalho, que é a Ana Mendes Coutinho, que promoveu e conseguiu aprovar, em que, com uma medida em que ninguém poderia, ou por outra, era penalizado quem não declarasse o trabalho doméstico. E é com alguma perplexidade que nós vemos todas essa e mais algumas, ou quase todas, medidas da agenda do trabalho digno, que foram implementadas e bem, na medida em que davam condições laborais e nomeadamente de descontos para a segurança social de todas as trabalhadoras domésticas, e ser agora tudo posto em causa pela proposta de revisão da lei laboral deste governo. Ou seja, está a haver um retrocesso. Nós sabemos que a inteligência artificial não é um fenómeno português, é um fenómeno global. Sabemos que as plataformas digitais terão que ser taxadas, porque alguém tem que beneficiar também, ou seja, o resto da população também tem que beneficiar com os lucros dessas plataformas e da tecnologia. E em vez de tentarem regular, equilibrar, parece que estão apenas preocupados com a facilidade de poder descartar os funcionários, de explorarem os funcionários ao máximo, sendo que já somos um dos países que tem a lei laboral mais flexível, pelo menos da Europa, e não se entende. Ou seja, o problema não será tanto o avanço da tecnologia, mas mais a gestão que se vai fazer desse avanço e como é que se vai reverter o bem-estar proporcionado pela tecnologia, ou por outra, como é que se vai reverter os avanços em bem-estar
para as pessoas, a humanidade. Como a Elsa dizia bem, há muitos postos de trabalho que vão ser substituídos por máquinas. Nós hoje em dia já passamos em qualquer autoestrada, não temos portageiros, não é? Portanto é tudo automatizado, que há 20 anos tínhamos não sei quantas pessoas ali a assegurar o pagamento das portagens, e isso vai acontecer em todos os setores, só que quer dizer, não podemos pensar o futuro apenas em descartar as pessoas, porque isso não é possível. Se as pessoas não têm trabalho, pelo menos que tenham direito a um rendimento, e se esse rendimento não é obtido através da força do trabalho delas, que seja através da taxação dos lucros das plataformas e da tecnologia, dos robôs e de tudo isso. Tu avançaste já para uma situação mais específica no seguimento daquilo que estava a dizer a Elsa, indo um pouco atrás. Como vês a relevância do Dia do Trabalhador e até que ponto é que a mulher ainda pode reivindicar algo mais, ou já conquistou aquilo que acha que deve conquistar? Ou se te revês naquilo que a Elsa também comentava? Completamente, até porque nós sabemos que no ambiente entre mulheres há muito machismo. A parentalidade também há. Porque o machismo, quer dizer, é uma forma de estar na vida, é uma atitude, e não é exclusiva é cultural e tem que ser combatido. Não é exclusiva dos homens, nem dos rapazes. Agora, que tem havido um retrocesso, e nós notamos isso nas escolas, entre colegas, os garotos, os garotos entre eles, que há cada vez mais atitudes que há 40 anos, quando nós andávamos na escola, eram impensáveis tê-las, e nós que não tínhamos vivido nem metade do que, nem uma 10ª parte do que ainda haveria para viver, e já tínhamos a noção de que havia pelo menos um respeito entre sexos, e que hoje não há. De fora daquele núcleo em que crescemos, não sei como é que era, mas no núcleo em que nós crescemos, tu e eu e todas as que aqui estamos, não havia tanto essa clivagem entre sexos. E hoje em dia eu percebo-me de atitudes e comportamentos completamente inaceitáveis, também muito, muito potenciados, pois, e promovidos por certos discursos políticos, por uma certa clivagem e polarização que existe na política, mas também pelas redes sociais, e nós, quando nós falávamos de proibir os telemóveis, eu dizia que era preciso proibir os telemóveis, o que era preciso proibir eram as redes sociais, porque essas é que são efetivamente o cerne da questão, não é o próprio utensílio em si, que poderá ter muitas outras utilidades, e está a ser muito difícil, e portanto o Dia do Trabalhador, o próximo Dia do Trabalhador, deve ser assinalado com mais ênfase, com mais força, porque há muitas conquistas que foram conseguidas através destes anos todos que estão a ser postas em causa. A mulher, através da amamentação, através da parentalidade, que continua a recair nela, quer se queira, quer não, em caso de divórcio, raramente vemos o pai assumir e há cada vez mais famílias monoparentais, não é? E apesar de já haver muitas que têm a guarda partilhada, sabemos que é sempre um peso grande sobre a mulher. É sempre sobre a mãe, não é sobre o resto da família. São raros os casos em que é o contrário. E penso que estamos em risco de haver um grande retrocesso, sim. Ludovina, Dia do Trabalhador, merece continuar a ser celebrado? Parece que as pessoas já não dão grande importância ao Dia do Trabalhador, parece que as conquistas já foram quase todas conseguidas, ou pelo menos essa sensação com que ficamos em cidades mais pequenas como a Guarda, em que não vemos as pessoas mobilizadas. Pois, se calhar, boa tarde a todos, obrigada pelo convite para estar aqui, boa tarde ao painel também. Realmente, se calhar, o Dia do Trabalhador e as celebrações do Dia do Trabalhador estão um bocadinho assim, quase que a ser uma obrigação, um ritual a fazerem-se para não entrarem no esquecimento, mas eu costumo dizer que
que há determinado tipo de situações que só depois de se perderem é que se valorizam. E, portanto, eu acho que tanto o 25 de Abril como o 1º de Maio devem ser celebradas de forma forte e convicta, porque realmente há muitas conquistas que já foram feitas, mas há muito mais coisas para fazer e desafios novos, como já aqui foi dito, de novos paradigmas de trabalho, não é? Que põem em causa muito daquilo que é a realidade no presente e ainda mais aquilo que foi no futuro. Quanto ao papel da mulher, perguntavas há pouco, eu acho, sou daquelas pessoas que acham que o mundo só se muda pelo exemplo. E enquanto cá estivermos, se não dermos exemplos positivos, escusamos de andar aí a pregar. Porque devia ser assim, porque isto está mal, mas depois vai-se ver e realmente prega e fazes como os outros. E passa-se dentro de muitas instituições, dentro das escolas, dentro de inúmeras instituições e de empresas, em que realmente o papel da mulher continua a ser visto como um papel secundário. E é assim, eu não me importo nada de ir tirar um café ou de pegar na vassoura para varrer o lixo, se tiver de ser. Mas hoje em dia acho que toda a gente se acha a última bolacha do pacote. Todos temos os nossos direitos, os nossos deveres, temos mais direitos do que deveres pelos vistos e muitas vezes dentro das próprias instituições os papéis invertem-se e dás por ti a fazer coisas que alguém que devia fazê-las não as faz, mas tu tens de as fazer porque não há ali mais ninguém para o fazer. Não sei se me entendem. Isto para dizer que continua dentro da nossa segunda casa, que é o nosso local de trabalho, não é? Onde passamos mais tempo do que propriamente em casa, continua a haver aquilo que eu chamo de violência doméstica. Já falaremos a seguir, se quiseres. Não! A violência doméstica no trabalho. A violência doméstica no trabalho, porque o trabalho é a nossa segunda casa. Eu passo lá mais tempo. E muitas vezes a primeira, até. Do que passo em casa. Não, a minha casa é a minha casa. Ali é a segunda casa, porque é o sítio onde eu vou buscar o meu ordenado, e isso acontece com todas as pessoas. Acho que ninguém deve viver para o trabalho, nem deve-se viver do trabalho, mas ninguém deve viver para o trabalho, porque há muito mais vida para além disso, e a família é uma delas. Mas voltemos ao Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador, eu acho que devia ser um dia em que se deve continuar a lutar por aquilo que está mal, a lutar pelo papel, pela valorização do trabalho da mulher. Hoje, no Dia do Trabalhador? Não percebi, desculpa. Quais são as causas? Causas é que nos podem levar a sairmos à rua enquanto trabalhadores? E a pergunta para os três. A melhoria das condições de trabalho, obviamente, porque não tínhamos dúvida que ainda há sítios onde não há condições de trabalho, não é? Onde não há horários. Onde não há horários. Permitam-me pôr na mesa onde não há respeito. Um exemplo sobre o qual em Portugal estranhamente nunca se fala, que tem a ver com algo que supostamente é uma conquista noutros países, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, em que os hipermercados estão fechados no Dia do Trabalhador, em que os supermercados estão fechados no Dia do Trabalhador, além de todas as outras empresas. Mas nós em Portugal... E ao domingo também. Todos os domingos está tudo fechado. Exatamente. Nós em Portugal, no Dia do Trabalhador, que supostamente há, não sei, talvez há 10 ou 15 anos era quase sagrado, supunha-se, ninguém trabalhava então ao Dia do Trabalhador. Ainda não se lembraram de tirar o feriado, mas para lá caminha, se calhar. O pessoal da agricultura, que andava no campo a tratar dos animais, mas na prática víamos que há 10 ou 15 anos atrás, no dia 1 de maio, tudo estava fechado. As grandes superfícies, as pequenas superfícies, as empresas, etc. Hoje temos as médias superfícies e as grandes superfícies abertas por todo o país. E se há 10 anos começaram a abrir só durante a manhã, hoje abrem o dia inteiro. Como é que vê isto? Estamos a piorar. É um retrocesso. É um retrocesso, obviamente.
porque é assim, um dia de feriado, como é o Dia do Trabalhador, é para toda a gente, por direito, por justiça. Assim como o domingo é completamente, é de lei o gozo obrigatório do dia de descanso, ou dos dias de descanso, das horas, digamos assim. Agora, é completamente diferente alguém trabalhar consecutivamente todos os domingos, não é? Porque não tem direito ao fim de semana, e gozar depois durante a semana, na segunda ou terça-feira. Onde é que está o dia da família? Os miúdos estão na escola, a mulher provavelmente está a trabalhar, portanto, isto é um dia de descanso. Pois, não sei, há aqui uma quebra. Só queria referir um ponto muito importante que nos está aqui a escapar, mas que é grave e já é bastante consistente e com bastante incidência, que é o problema do assédio e do bullying no local de trabalho. Sim. Porque, mas isso já falamos a seguir, era outro tema. Vem a seguir. Acho que é. Falem, claro. Pronto, mas eu ainda queria dizer algumas coisas sobre o dia do trabalhador. Eu acho que a questão das mulheres é uma questão que se faz pelo empoderamento. E o empoderamento vem do conhecimento, da assertividade, da informação, da pessoa estar ciente do seu poder, do seu conhecimento que lhe dá poder e daquilo que pode fazer com isso. Portanto, nós temos que criar cada vez mais instituições que ensinem as mulheres a ser poderosas no sentido pessoal, porque muitas vezes a nossa educação, e eu estou a falar das mulheres, por exemplo, da minha geração e até de uma geração até anterior à minha, foram muito educadas numa submissão, numa certa submissão ou condescendência com a figura do homem ou da figura masculina ou do pai no espaço familiar. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Relativamente àquilo que estavam aqui a falar do Dia do Trabalhador, eu acho que se calhar às pessoas que estão a trabalhar nos centros comerciais e nos hipermercados é-lhe dada a possibilidade de ter ali umas horas extra, de ter um extra no ordenado, e isso faz uma diferença ao fim do mês. Não será tanto a obrigação de ir trabalhar, mas é a necessidade muitas vezes. Portanto, se nós criássemos uma cultura salarial mais confortável, não teríamos necessidade de estar nestes dias, que deveriam ser dias em que se criassem comemorações, mas comemorações de reflexão cívica, com discursos, com a oportunidade das pessoas debaterem, discursarem, porem os seus problemas, transformarem as suas realidades muitas vezes negativas na possibilidade de ter horizontes mais positivos e se calhar, como não há essa organização social à volta do Dia do Trabalhador, que há umas manifestações e pouco mais do que isso, é um dia em que as pessoas estão em casa, para aqueles que têm um ordenado certo ao fim do mês e que se trabalharem mais um dia isso não faz diferença, para os outros se calhar faz alguma diferença. Portanto, não sei, isto é sempre há aqui uma dualidade que nós temos que ponderar e pensar. Era isso que eu ia dizer. Termina agora. Não, eu ia terminar, mas agora pego já aqui na ponta que deixou a Elsa, porque as pessoas se calhar também não valorizam o Dia do Trabalhador, nem participam ativamente, porque estão convencidos, ou por outra, têm a percepção, precisamente porque trabalham ao domingo e ganham umas horas extra, têm a percepção de que até já serão uns trabalhadores com algumas, com alguns privilégios, quando não é assim. Ou seja, a percepção é induzida e está errada, e as pessoas acabam por depois conformar-se com aquilo que não está correto. Sim, a percepção. Porque o que queres dizer com isso, com a percepção? Que se calhar se as pessoas não tivessem esse dinheiro extra das horas extra dos dias de feriado, reivindicariam melhores salários com mais acutilância do que o fazem.
porque depois pensam, esquecem. Entretanto, o dinheiro faz falta. Entretanto, o dinheiro faz falta, mas aí está. Mas se fores comatando com um extra daqui, um extra dali, ou então as pessoas acabam por se que vêm com ordenados muito baixos, cada vez mais a ocupar esses postos de trabalho, não te esqueças disso. Neste momento andam lá uma série de funcionários. Se forem legais, não têm ordenados mais baixos, têm ordenado mínimo nacional. Pronto. A taxa de desemprego em Portugal, neste momento, ainda é historicamente baixa. Que nós temos, mas a questão que tu estás a levantar, Fidélia, repara uma coisa que eu... Mas pronto, ultrapassando essa, a questão que tu estás a levantar... Eu queria falar, eu como tinha puxado há bocadinho o assunto sobre o assédio e o bullying que as mulheres sofrem no contexto de trabalho, independentemente do nível de formação e do nível de empoderamento que tenham, porque estas são redes que se... criam. Que se entrelaçam e que se criam através, nomeadamente, do WhatsApp, passo a publicidade da aplicação, em que quer dizer, aquilo é um submundo que às vezes não nos passa pela cabeça o que para ali vai. Portanto, e então agora através da inteligência artificial e com tudo o que conseguem fazer e montar, eles vestem 10 colegas, criam casos, criam anedotas e que depois geram um ambiente no local de trabalho em que a própria, não sabendo do que é que vem, ou quer dizer, acaba por ser vítima involuntária e por vezes com muita escolaridade e até em altos cargos, e não há como escapar, ou seja, terá que haver uma maior... Há leis. Essas coisas não podem ser cá por fora. Tu da última vez tiveste uma condenada por perseguição, que até foi uma mulher, por assédio e perseguição, demorou 9 anos. Sim. Há leis, esse é outro problema. 9 anos é muito desgastante para quem é vítima dessas Olha, nós temos uma situação dessas de assédio aqui, e de bullying. numa escola da cidade, em que há bullying das FIAs e as FIAs intermédias, perpetuado ao longo do tempo, e que a situação também decorre e apesar de haver provas, mas mesmo que se resolvesse celermente, quer dizer, quem sofre uma situação dessas fica debilitado psicologicamente, fisicamente, e é desgastante. E, portanto, a lei não salva tudo, e a educação também não. Agora, nós quando temos um ministro da Administração Interna que diz que a sustentabilidade aumentou por falta de civismo, quer dizer, frontalmente, e eu concordo com ele, temos muito prurido, ou ficamos aqui todas cheias, não sei o quê, de dizer: há muita incivilidade neste país e parece que os grunhos são reconhecidos como os heróis, e portanto incluindo na própria Assembleia da República, não é? Que nós assistimos a coisas surreais. Em todo lado é transversal. Coisas surreais. Mas olha, sobre isto que a Fidélia estava a dizer, também queria só dizer duas coisas. Ainda nas questões de trabalho, do exemplo que tu deste da empregada doméstica, da funcionária doméstica, ela pode pegar nos seus rendimentos e autodeclarar-se também, não precisa de nenhuma entidade para a proteger, porque ela própria tem esse direito. Então, mas muitas vezes o que é que não acontece é que as pessoas preferem ficar com o pouco dinheiro que têm do que estar a fazer a declaração. Portanto, isso continuamos a bater na mesma tecla. Quer dizer, no que diz respeito... Num dia destes estávamos nós todas, porque é que ela há de fazer isso e nós não podemos fazer tão bem. Isso, se tiver legislado, porque só a lei é que muda comportamentos e atitudes, não venhamos cá. Não é a lei, eu não acho que seja a lei. Só a lei é que muda. Eu acho que não. Só obriga. Se tu não fores obrigada a parar no stop, tu umas vezes paras, outras não. Se fores paras não concordo, Fidel, não concordo. E há outra coisa que também eu acho que é muito importante. A educação é fundamental e aquilo que a Fidélia disse... Mas demora tempo. Sim, demora muito tempo. Aquilo que a Fidélia disse da história da paragem do stop, dos acidentes que ela falou, do aumento dos acidentes, da sinistralidade e por aí fora. Há tempos eu soube que, por exemplo, Espanha tem um centro muito forte, ali está sediado em Salamanca, é um centro nacional, que tem um impacto muito forte na educação, formação de gente nova nas escolas e por aí fora. Nós não temos nada disto em Portugal. Eles centralizam ali imensas coisas e foi-me dito até que no governo de António Costa veio quando
na presença de um ministro, penso que da Administração Interna aqui, que se falou na criação de uma estrutura semelhante associada ao Politécnico da Guarda, e que isso acabou por se falar, não sei se vocês se lembram disso, e sobre isso há um artigo precisamente no interior desta semana, e que acabou por ser abandonado. Ora, estás a ver? Um projeto que de segurança rodoviária na Guarda, que tem a ver, e ele inspira-se um pouco nesse projeto que existe há muitos anos em Salamanca. Nada como lerem o interior desta semana. Exatamente. É a pessoa indicada para falar sobre isso. Na Guarda, no dia 25 de Abril, comemorou-se não apenas a Revolução dos Escravos, mas aproveitou-se também para homenagear Francisco Pinto Balsemão como um guardense, a quem foi atribuída inclusive uma avenida, a avenida de acesso à Pelia, além de um memorial na casa que foi da família Balsemão, na rua 31 de Janeiro. Acompanhaste as atividades do 25 de Abril? Pessoalmente não, este ano. Infelizmente não tive a possibilidade, mas fui. O que é que achas desta homenagem a Francisco Pinto Balsemão, à sua memória, e que teve na Guarda a presença de toda a sua família, filhos, netos, viúva? Como viste das informações que te chegaram a esta homenagem? Muito bem, acho que o município esteve bem em organizar esta homenagem. A própria imagem da homenagem da homenagem, digamos, que foi colocada do memorial, acho que está muito bonita, está de muito bom gosto, é da autoria do arquiteto Saraiva, e acho que está muito bem. Gostei, acho que não há família nenhuma que não fique emocionada e feliz por ver os seus homenageados, e neste caso Pinto Balsemão, já aqui falámos sobre ele, acho que estive inclusivamente no programa logo a seguir ao seu falecimento. Creio que é uma pessoa que merece toda esta homenagem, e que se calhar para muita gente foi uma surpresa saber da sua ligação tão direta à Guarda. Penso que nem todas as pessoas poderiam eventualmente ter conhecimento do tanto que foi feito por ele em prol da cidade e em prol da democracia. Portanto, acho que foi uma excelente opção. Eu também acho, sou uma defensora destas causas que são muito importantes. Francisco Pinto Balsemão fez parte da transição democrática, ele foi uma pessoa muito ativa e empenhada na instalação da democracia, da liberdade de imprensa, daquilo que é a liberdade de todos, de se pronunciar argumentativamente e defender as suas opiniões de forma livre, sem ser censurado por isso. Por isso merece que a história da Pelia, ele também foi um empresário com muita relevância, e a Avenida da Pelia é uma avenida também para o futuro da Guarda, não é? É algo que planta ali um certo futuro. Foi fundamental. Nós tivemos, eu penso que deu uma certa visibilidade nacional à Guarda esta homenagem, porque Francisco Pinto Balsemão é uma figura nacional, e o ser homenageado aqui, o ter estado aqui toda a família foi relevante. Agora, eu penso que a relevância não deveria ficar só confinada àquele dia. Claro que sim, que houve uma série de cerimónias e foi prestada essa homenagem e reconhecida, mas acho que, por exemplo, a liberdade de imprensa, o 25 de Abril, a liberdade de imprensa deveria ser feita aí uma semente, não é? Um fórum Francisco Pinto Balsemão para o futuro. Portanto, dar continuidade a uma série de ideias que podem surgir a partir daí, aproveitar aquilo que é a visibilidade que existe a nível nacional daquela figura pública que tanto acarinhou a Guarda, para depois dar prosseguimento a isso. Eu acho que é fundamental que essas coisas possam acontecer a vários níveis. Isto é só uma ideia. Pois, eu não percebi muito bem o que é que ele fez pela Guarda, nem o que é que ele prestou pela Guarda. Pronto. A casa, penso que foi o pai que cedeu. Por acaso foi o tio?
Mas era a casa da família, da portanto também era família. dele. Pronto, também mas era dele, mas Quando ele fazia pela guarda. não me percebi bem. não podemos Agora, esquecer, ele foi eleito, mas não tenho nada contra. Ele foi eleito deputado por Eu não Distrito tenho da Guarda nada em 1969. Eu não tenho e nada. enquanto deputado, aliás, veio-se a distinguir como deputado pela ala liberal, precisamente na defesa dos territórios do interior, homenagear todos os que foram do território eleitos do interior do país. pelos Se calhar deputados. devíamos. Há muitos mais a homenagear, sim. também mas- acho. Além eu não disso, tenho foi nada, deixa-me acabar. Foi indiscutivelmente um homem, como disse a Elsa, da liberdade e da liberdade de expressão. Foi primeiro-ministro de Portugal meia dúzia de anos depois do 25 de Abril, portanto contribuiu de forma líquida e objetiva para a afirmação São do da regime democracia. democrático. Eu ainda me E se lembro mais que era não o Pinto- houvesse, ainda me lembro se mais do não Pinto houvesse, essas Balsemão. parecem-me razões suficientes Pronto, para sermos ainda me lembro do Pinto minimamente Balsemão, gratos. mas- Quanto à família, a Guarda se calhar também lhes deu muito lucro, por isso ganharam dinheiro, mas de facto foram empreendedores, nomeadamente com a Central do Pateiro, Eu que criaram conheço a instalando história, eletricidade eu na conheço a Guarda e a instalação Deixas-me acabar da a- fábrica têxtil do Rio Diz, que foi na altura em que Portanto, foi criada uma ainda fábrica, assim- portanto é nesse sentido que eles foram homenageados. E Atenção, fizeram, foi pronto, fizeram muito oferecido bem. Fizeram muito bem. algo Eu não feito tenho- com o genuíno cobertor de papa. À viúva da, Sim, Fidelia. da Apesar família, de desta vez. não lhe achar assim grande Muita fundamento, continuo a não achar grande fundamento, não tenho nada contra a homenagem. Agora eu queria aqui dizer uma coisa. A Ludovina há bocadinho falava que o 1º de Maio tinha sido esvaziado de sentido, porque comemorava-se por obrigação e tal, faziam-se umas cantorias, e o 25 de Abril, nomeadamente na Guarda, também foi esvaziado de sentido. Mas eu falei nas duas datas, menina Fidélia. Falaste, Esteve sim, senhora. atenta. Falaste, sim, senhora. Pronto. Só que Acaba por fizeste ser muito bem. quase um ritual. Porque quer dizer. agora o 25 de Abril transformou-se em corta-fitas, em inaugurações de ruas. Estes eventos, estas iniciativas não têm nada de mal. Agora, preencher o 25 de Abril apenas com iniciativas do género, em que vai pôr o nome desta rua de não sei quê, vai pôr não sei quê, com sessões solenes no município, em que vão, pronto, as personagens. Acho que houve um convite público à cidade para toda a gente poder assistir. Sim, houve. E bem. Eu fui lá nessa qualidade, costumo cidadão ir da bem, Guarda, e bem. sentiu convidado a estar presente e lá Mas fui. tens que Eu também reconhecer fui. que as comemorações de 25 de Abril têm ficado reduzidas ao bater da pala dos bombeiros, ao hino, à sessão solene no município, com as Bem, entidades. eu não me estava a referir a com as entidades, esses rituais. e Atenção. portanto E são bons rituais. e eu sei que o 25 de Abril é uma data a assinalar e que todos estes rituais serão importantes e todas estas iniciativas também têm a sua importância, não lhe retiro. Só que conjugar umas com as outras parece-me abusivo e parece-me esvaziar do espírito do 25 de Abril a data. Ou seja, a data, eu penso que houve uma iniciativa, não estava cá, mas penso que houve uma iniciativa que andaram para aí a distribuir cravos pela rua, ou não sei o quê, que me pareceu aproximar-se um bocadinho mais do espírito da coisa. Agora, estes últimos, pelo menos os que eu tenho acompanhado, comemorações do 25 de precisamente para Abril, não ser tão vazio de alguma coisa que as pessoas Têm depois recordem, ficado- fez sentido homenagear um homem da liberdade e da mas liberdade podiam de não expressão. homenagear no dia qualquer. Mas se calhar fez sentido. Mas Eu, para como mim não participei faz, nessa porque- atividade e porque- participei em muitas outras, nomeadamente porque andei Fizeste por aí bem. a declamar poesia pela região, Fizeste achei o dia muito agradável. Fizeste bem. Mas também- Sim, se calhar na Fizeste Guarda bem. sabes mais do que noutros eu sítios. prefiro, sem eu dúvida. prefiro algo mais popular, porque eu sou assim uma rapariga popular. Então e porquê que o povo não E veio para a o povo rua? veio à rua foi porque Porquê não que o quis. povo não veio à rua, não se Perguntei a eles. organizou? Porque eles Perguntei estavam a no eles. concerto Ora, do Miguel. então, mas estamos sempre à O espera que concerto do seja a Miguel instituição Araújo pública a teve. fazer as coisas. O concerto do Miguel Então a Araújo teve organização esgotado. social, O onde é que povo está? foi ver o Miguel Araújo. Ah, pois. Sim, mas não sei se foi o povo. Mas porque houve aquilo também manifestações em algumas cidades. Tem pai, mais 10 filas que são convidados. Foram Não sei se foi o 600 povo. pessoas de uma vez, mais Pronto, 600 vocês- de outras. É assim, E depois- eu por acaso eu não sei estive. porque é que a Feira Farta está sempre cheia a abarrotar. Bem, aí está.
Então devíamos fazer E a feira também farta no dia 25 de Abril. Não, eu estou a dizer que há uma coisa aqui na minha cabeça não encaixa. Ou seja, o que devia ser popular tornou-se elitista e o que deveria ser elitista tornou-se popularucho. É isso que eu acho. E eu não Devíamos encontro todos lógica. ir passear. Eu não encontro lógica, nem fio condutor na dinamização cultural, nomeadamente no assinalar das efemérides, neste município. Ou seja, estamos a falar deste município. Eu estou a falar de termos gerais. Sim, mas eu, por exemplo, eu tive numa festa popular. Cá, eu tive numa festa popular e onde estavam milhares e milhares e milhares, centenas de milhares. Tive e estava toda a gente na rua e ninguém o chamou e foram para a rua comemorar. E para mim isso faz sentido. Em Roma? Tiveste em Roma? Isso faz sentido. Isso faz sentido. Em Roma tiveram centenas de milhares. Isso faz sentido. E em Lisboa também. Milhares. Não. Mas é um bocado elitista ir para Lisboa para uma manifestação, ou não, Fidélia? Olha, a pegada lógica que tu estás a criar aqui para uma manifestação dessas. A quantidade de dióxido de carbono que emitimos estes não vieram cá, não têm pegada ecológica. Eles vieram todos juntos numa carrinha. O IPG foi certificado por 6 anos numa instituição de ensino superior de qualidade. Este é mais um passo relevante da afirmação do Politécnico num tempo em que os Politécnicos têm alguma dificuldade de afirmação, nomeadamente porque o aumento de vagas no litoral está a criar dificuldades aos Politécnicos do interior. Como é que vês isto? Com muita alegria, obviamente, e já não é a primeira vez que o digo aqui em público e volto a repeti-lo. Acho que o Joaquim Brigas tem feito um excelente trabalho, que começou logo pela recuperação da casa e dos edifícios, que aquilo até já metia medo ao susto. Entrava-se naquela casa e chovia por todos os lados e havia infiltrações e bolor e musgo, e ele começou logo desde aí a fazer alterações, e eu acho que é pela casa que se deve começar as mudanças, e aos poucos foi conseguindo diferenciar o Instituto, criando pontes, reforçando aquilo que também nem sempre é fácil, que é o reforço dentro da própria instituição, da investigação, dos projetos, para onde é que vamos, o que é que queremos. Portanto, projetos como os da UNITA, das universidades de montanha, projetos como da valorização dos frutos vermelhos. Portanto, temos ali um conjunto de investigadores que se interessam verdadeiramente por alguns assuntos e que são assuntos âncora, na parte logística também, que são assuntos âncora, são temas âncora para a região, portanto para a Guarda, e isso vai-se começando a traduzir em números. Vai-se traduzindo em números e vai-se traduzindo em atratividade também. E obviamente que a quem está à frente nos ministérios tem de ver isto e analisar isto com outros olhos. Por exemplo, o curso de licenciatura no ensino básico está preenchido e mais vagas houvesse. São cursos que estão ligados, que já estiveram no passado ligados à Guarda de forma muito, muito, muito forte e de grande qualidade, e que o Instituto está a recuperar. Portanto, só tenho de dar os parabéns e que continuem no bom caminho e contribuindo naquilo que posso. Esta semana o Mr. Google comunicou-me que a minha avaliação do Instituto Politécnico, que já não sei há quanto tempo a fiz, teve 10.000 visualizações. Portanto, houve 10.000 pessoas, alguns no mundo, que viram a avaliação que eu fiz do Politécnico. É isso que eu digo que é estar em sociedade e em comunidade. É contribuir naquilo que pudermos. Às vezes parecem coisas que não têm importância, mas são. Mas tem.
Parabéns ao Politécnico e parabéns à gestão. Claro que sem a avaliação da A3Es não era possível isto continuar, não é? Era um problema aqui sério. Mas, normalmente a avaliação é por 3 anos, neste caso foi por 6 anos, ou seja, há uma correspondência naquilo que é supostamente exigido por um período largo. Isto mais largo, sim, mais alargado. As raízes são boas. Sim, há projetos a decorrer, projetos fortes, estruturantes, e isso é o mais importante para se plantar o futuro. Eu acho que os politécnicos, e nomeadamente o Politécnico da Guarda, têm que, ou se diferencia naquilo em que pode ser bom e cria escala a esse nível, ou então desaparece, porque nós temos cada vez menos gente a ir para o ensino superior, ou menos gente a frequentar o ensino superior, porque há menos gente no país, e cada vez mais universidades no litoral. Agora vai ser aquela de Leiria, não é? E do Porto. O Politécnico do Porto também vai passar a ser e o Coimbra também se vai ligar à Universidade de Coimbra. Já Leiria e Porto. Há também uma candidatura eventual da parte do Politécnico de Coimbra e do Politécnico de Bragança. Portanto, há aqui uma concorrência muito forte e o Politécnico da Guarda tem que ser. Amanhã o Ministro da Educação e do Ensino Superior vai estar na tua escola. Se tiveres a oportunidade de te confrontar com ele, o que é que lhe vais dizer sobre o ensino e sobre o ensino superior? Sobre o ensino superior? Não, no ensino, em termos gerais. Do ensino em termos gerais? Olha, eu acho que eu não tenho muito para dizer ao Ministro, porque eu acho que ele tem parece-me ser um Ministro que tem uma consciência muito presente daquilo que se passa em Portugal a vários níveis. Agora, o que eu te digo é que nós estamos também nas escolas numa fase de transição enorme, gigantesca. Nós estamos numa fase em que o corpo docente não está a ter competências para acompanhar as mudanças que se avizinham, e isto vai criar aqui uns gaps muito grandes naquilo que é a escola, porque as nossas metodologias de trabalho estão mais do que desadequadas, mais do que desatualizadas para aquilo que são as novas exigências, e há aqui muito trabalho a fazer nesse âmbito da formação, que começa logo na formação dos professores do pré-primário e do primário, que aí deveria haver um forte investimento em metodologias ativas muito diferentes daquelas que são as práticas atualmente, pelo menos aqui, que eu conheço. Portanto, nós devíamos mudar muito aquilo, porque há 30 ou 40 anos que se faz a mesma coisa no mesmo registro, da mesma maneira, e o mundo está muito diferente e vai estar ainda mais diferente nos próximos 5 e 10 anos. E isso obriga a umas mudanças muito grandes de formação, de registro. Não é a formação para criar o crédito, para poder apresentar a autoavaliação, não é disso que eu estou a falar. É de mudança estrutural nas práticas educativas que não estão adequadas àquilo que são as exigências do futuro, nem dos miúdos. Por isso é que eles muitas vezes não gostam de estar na escola, não gostam de estar na sala de aula, não têm paciência para estar na sala de aula, porque está tudo muito diferente e nós, a maior parte das vezes, não se está a acompanhar. Portanto, o Ministro devia criar, e as escolas deveriam criar, uma dinâmica de investimento forte em metodologias ativas que começasse logo no pré-primário. E os problemas que nós temos de indisciplina têm muito a ver com isso. Tem muito a ver com os miúdos não saberem estar, não terem sido ensinados a saber estar, e o problema vai por ali fora e avoluma-se e cresce à medida que eles vão crescendo na escolaridade. De uma forma geral, estou a falar de uma forma geral. Portanto, a escola tem uma capacidade enorme de mudar a postura ou a educação, de educar a comunidade, e eu acho que não está a aproveitá-la da devida forma. Sobre o ensino superior, o que é que diz ao Ministro? Olha, sobre o ensino superior, eu não tenho assim muitas coisas para dizer, mas há aqui, por exemplo, naquilo que diz respeito aos politécnicos, que um bom politécnico
a minha perspectiva, tem que dar respostas às necessidades práticas, às necessidades funcionais e empresariais de uma região ou até do país. Não tem que ser de uma região, pode ser de um país. Pode ser, aqui está um núcleo que tem um grande desenvolvimento numa área específica de uma indústria que tem expressão no país todo. Eu acho que um bom politécnico tem que ser especialista em algumas áreas. Não é tentar ser semelhante a uma universidade ou tentar... eu acho que tem que ser, e nós vamos passar por isso, pela especialização em determinadas áreas. E quanto mais especialista for, eu acho que mais forte e mais capaz está de desenvolver e de enfrentar o futuro. Mal fora, que não for acreditado. Mas pronto, pois, ainda claro. bem que foi. Mal fora. Mas são por 6 anos. Era sinal que estava tudo muito mal. Que fechava. Mas ainda bem que foi. Ainda foi. Mas quer dizer, uma instituição de ensino superior que não renova a acreditação é porque está em fim de linha. Eu penso que relativamente... Mas muitas vezes na Guarda não temos essa sensação, até porque quando ouvimos falar da redução de candidatos às vagas disponíveis, vemos que não é fácil o Politécnico da Guarda atrair mais estudantes, porque na região há cada vez menos jovens, como é óbvio. Não é, por vezes não temos, ainda que no subconsciente apenas de quem é responsável, não andará a ideia de que estamos em fim de linha. Não, quer dizer, a Guarda, o Politécnico da Guarda não é atrativo para os estudantes e porque fica num buraco lá ao fundo, a cidade morta fica cá em cima e aqui não se passa nada. Os estudantes costumam ser assim uma população que gosta de animação. Mas eles têm lá uma associação muito animada. Sim, mas falta de animação. O Bacalhau continua animado, não é? A Associação Académica de Bacalhau, para quem Coimbra. não sabe dos nossos ouvintes, Mas agora não é o onde Bacalhau, funciona a o associação. Bacalhau é em Ciguarda, não? Não, mas o Bacalhau é a sede da Associação de Estudantes. O local Continua não a ser o mudou. nome. O local não mudou, Mas, o serviço, mudou-se de local. A sede O espírito é o mesmo. da Académica de Coimbra era ao lado do Gil Vicente, na Avenida, e também tinha muita animação, mas ela sozinha não quer dizer, não era, ninguém saía para ir para a Praça da República só para ir tomar café à Académica. Pronto, eu penso que uma instituição de ensino superior que fica lá no fundo, os estudantes têm que vir arranjar quarto cá em cima, não têm para descer, até todos os santos ajudam, para subir outra vez, aquilo, quer dizer, é desmotivador. Por aí acho que já afugenta pelo menos assim uma data deles. Mas já não há nada a fazer, porque está localizado. Pois, não, há por exemplo, implementar sistemas públicos de transporte que esteja constantemente a fazer baixo e acima, ou seja, em carrossel, para os estudantes poderem andar para cima e para baixo, e tu vê o que é preciso, quem vier a pé, o que é preciso desde o edifício central, ou mesmo da Escola Superior de Educação, ou dos edifícios, só para chegar cá acima, à rua, à estrada, à Nacional. Nacional 16. A Avenida Francisco Sá Carneiro, quer dizer, já chega cá todo, não é? E depois ainda tem que fazer daí para onde quer que vá. Ou seja, para tudo a subir. Há bicicletas e trotinetas agora. Sim, pagas 2 euros ou não sei o quê por 5 minutos. Também. Há pernas para andar. Pronto, então também há aquela coisa da gente lhe pôr uma pistola encostada à cabeça e dizer: não, rapazinho, tu vais estudar para a Guarda. Aquilo não tem assim grande diversão, mas tu vais para lá. É mais por aí, penso eu, do que propriamente pela qualidade do ensino ou qualidade da investigação do Politécnico, que eu tenho muito boa conta. Quanto ao ensino superior, eu penso que já é tempo de acabar com esta dualidade, com o ensino superior dual, entre politécnicos e universidades. Portanto, eu penso que todos devem ficar no mesmo patamar, até porque se formos ver a qualidade do ensino ou mesmo da investigação, já não anda assim tão divergente de uma da outra. Temos universidades muito endogâmicas que se calhar são piores do que endogâmicas. alguns... Endogâmicas.
Mas o Politécnico fez parte da Universidade Politécnica, não é? Recrutam os professores que eles próprios formam. Nesse aspecto é que são endogâmicas. E portanto, ou seja, são muito mais, se calhar, não queria dizer atrasadas, mas estão muito pior do que alguns politécnicos. Não estou a dizer que seja o caso de comparar o Politécnico de Coimbra com a Universidade de Coimbra, mas acontece. E há universidades que estarão pior do que os politécnicos. E portanto eu acho que já estamos mais que na hora de acabar com esta dualidade. Será mais já no meu tempo havia aquele pergaminho de eu andei aqui, eu andei ali, eu vou fazer não sei o quê. Acabam por todos ser, e a especialização pode ser feita a nível do Politécnico como a nível da universidade. Não é, portanto, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Já ultrapassamos essa fase, já o Balsemão tinha, portanto, isso foi uma ideia, pelo menos em Portugal, do Balsemão. É claro que na Alemanha há outras ideias e outros ensinos, outros tipos de organização do sistema, mas em Portugal já não faz sentido haver politécnicos e universidades. Portanto, nem sequer institutos universitários. Deveria tudo passar à universidade. O Politécnico nasceu como uma necessidade de dar resposta mais ao tecido empresarial, de formar técnicos para o tecido empresarial, penso eu. E acho que acabou por abandonar um pouco e não essa componente e fazer muito daquilo que se faz muitas vezes nas universidades, que é mais uma investigação mais teórica, mais académica e não tão prática quanto aquilo que seria desejável, e nós sabemos disso porque o nosso tecido empresarial sente muita falta de técnicos especializados em várias áreas, não é só na área das mecânicas. Isso é um problema cultural, se calhar, que temos em Portugal, porque vejamos, por exemplo, as escolas profissionais supostamente também nascem para dar resposta à formação técnica, à qualificação técnica, à economia local, para a economia, para as empresas, e hoje cada vez mais as escolas profissionais são uma forma de preparar os jovens e conseguirem bons resultados para entrarem no ensino superior. Tem essa possibilidade. Não estou a dizer que é bem ou mal, podem ter das gênesis para a realidade de hoje houve uma mudança. Eu acho que é importante a ida para o ensino superior, seja ela qual for, em que circunstâncias seja, desde que a pessoa queira. Eu acho que ela não deve estar impedida, porque está a concluir um secundário, de continuar para o ensino superior, porque cada vez mais o mundo precisa, a informação tem que estar e cada vez mais ela é muito importante. Mas uma boa escola profissional deveria preparar bons alunos técnicos para entrar no mercado de trabalho. Só para terminar este assunto. Só para terminar, eu queria dizer este assunto que e o programa, que estamos a chegar ao final do programa de hoje também. Que também aqui, como voltando ao início do programa, também entre estas instituições há assim uma espécie de canibalismo, às vezes um bocadinho incompreensível, que é um curso que tem bons resultados ou que está a ter imenso sucesso num determinado politécnico, e desse posso eu falar, que foi o caso do mestrado que tirei, e que era um mestrado que estava consecutivamente nos anos que funcionou, foram poucos, que estava sempre preenchido na área da gestão, de sistemas integrados da gestão, e que de repente, sem do pé para a mão, desapareceu daqui porque passou a ser apenas lecionado no Porto. Obviamente, condicionando todas as pessoas que aqui estavam e que estavam interessadas, porque grande parte dos alunos eram daqui e havia alunos a vir de fora para fazer o mestrado, e que deixaram de ter essa possibilidade. E isso acontece noutros cursos às vezes, e que poderiam ser eles próprios parte da base de uma instituição, e que desaparecem porque... Vá-se lá saber porquê. Elsa Salzedas, para terminarmos, notas finais. Notas finais, alguma olha. Nota que queres deixar? Sim, muito importante. A Rotary Clube da Guarda está a organizar um RILA, que é um programa de liderança para jovens, que este ano vai decorrer na UEPS, na Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR.
Os jovens vão entrar, vão ter um programa completo dentro da instituição, de liderança militar, liderança cívica, Olha, de liderança empresarial e por aí fora. Portanto, vai ser um programa, o convite aqui à comunidade para se inscrever, é gratuito. Eles têm que entrar na sexta-feira e só saem depois do almoço no domingo. Portanto, vai ser um sistema fechado dentro da UEPS e vai ter um programa muito giro, muito interessante no âmbito da liderança para jovens, uma liderança com valores. Vai ser, no fim de semana, 22 e 23 de maio. Eu queria recordar o Rui Nuno, enquanto grande guardense, grande ator. Ele não nasceu da Guarda, mas era da Guarda. Pelo menos foi sempre assim que eu o vi. Rui Nuno foi ator, foi um dos fundadores, nomeadamente, do Aquilo. É pena que pessoas como o Rui Nuno, incluindo o Rui Nuno, tenham saído, porque provavelmente, pelo menos a nível do panorama cultural, a Guarda estaria muito diferente se, em vez de Évora, tivesse na Guarda. Infelizmente a Guarda não tinha na altura resposta para uma personalidade tão grande como ele foi e um ator tão grande e bom como ele foi, ou pelo menos que eu acho, e penso que foi uma perda. E também homenageamos, portanto, o Rui Nuno, que faleceu em plena, com 64 anos, uma pessoa ainda muito jovem, no seguimento de doença prolongada, cuja morte lamentamos, obviamente. Aproveito o comentário da Fidélia para referir também que era de facto uma grande figura que toda a nossa geração apreciava muito. E merece. Ludovina, para terminarmos, notas finais. A minha nota final vai mesmo para o 25 de Abril. Que eu acho que devemos repensar, devemos comunicar aos jovens o que era a sociedade, o que era o país antes do 25 de Abril e que não deixemos apagar aquilo que foi feito e que não permitamos o voltar atrás. Terminamos assim esta edição de Sexto Sentido. Obrigado à Elsa Salzedas, Fidélia Pissarra e Ludovina Margarido. Na produção esteve o Pedro Correia. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem. Obrigada.